Eu nunca pensei que fosse falar disso em voz alta. Não porque eu tenha medo. Medo eu já tive. Hoje em dia, o que eu carrego é outra coisa. É uma lembrança que murcha por dentro. Fica ali, parada, esperando uma fresta. A gente se ilude achando que vai esquecer. Mas tem coisa que gruda. Naquela época eu já era homem de igreja, já estava quieto, cabeça no lugar. Mas o que aconteceu naquela noite me mostrou que tem dor que atravessa até quem acha que se blindou com fé. O nome dele era Bruno, mas eu chamava de meu moleque. Não era meu filho, mas era como se fosse. Era filho da minha tia, e eu fui um dos que mais pegou no pé dele para estudar, para parar com as amizades tortas, para virar homem de bem. Quando ele fez 18, eu mesmo dei a bicicleta que ele tanto sonhava. Juntei com meu primeiro pagamento de obra do mês. Era uma Caloi cinza, usada, mas boa. E ele chorou. Chorou de bater palma. Aí, no ano seguinte, bom, foi quando aquilo aconteceu. Disseram que foi na volta da praça, depois de uma discussão besta com 2 conhecidos, mas nada foi provado. Ele levou 4 facadas, seco, sem aviso, e o mais doído, sem levar nada dele, nem relógio, nem celular, nem carteira. Então o povo já começou a sussurrar. Coisa de inveja. Tem dedo de ex nisso aí. Ele estava metido com gente errada. Mas o que me doía mais era ver a tia Doralice, muda. Parecia que ela tinha envelhecido 20 anos de uma vez. E mesmo assim, foi ela quem organizou tudo. Mesmo sem dinheiro, mesmo sem ter forças. O povo do bairro se juntou para ajudar. Trouxeram flores, cadeira, água, pão doce e montaram tudo no salão da paróquia, ali no centro do bairro, onde a luz sempre pisca e o ventilador gira como se tivesse cansado. Cheguei antes de todo mundo. Eu queria ajudar a arrumar, mas quando vi, já estava tudo feito. A única coisa diferente foi o que a tia fez. Quando trouxeram ele, ela se aproximou devagar, com um paninho branco na mão. Dentro tinha uma moeda de 25 centavos, daquelas antigas, de ferro. Ela ficou ali parada por um tempo, olhando. Depois colocou a moeda na boca do menino, sem choro, sem grito. Só colocou. Eu ouvi quando ela disse baixinho: "Se ele vier aqui, tu me avisa, meu filho." Eu fingi que não ouvi. Fingi que era só dor, que era coisa de mãe. Mas aquela moeda ficou lá e ninguém ousou tocar. O povo foi chegando aos poucos. Teve um momento, por volta das 9 da noite, que parecia até missa de domingo. O salão estava cheio, cadeira ocupada, criança correndo, gente trazendo bule de café como se aquilo fosse resolver alguma coisa. Mas o clima estava estranho. Era como se todo mundo ali soubesse que estava faltando alguém. Não era só o menino que tinha partido, não. Era a verdade que não tinha aparecido. Porque todo mundo especulava, todo mundo cochichava, mas ninguém dizia com certeza. Então, a noite foi caindo, e com ela veio aquela sensação de vigília. Parecia que ninguém queria ser o primeiro a ir embora. Tinha gente de pé há horas, outros sentados com o olhar perdido. Os ventiladores do teto empurravam um vento quente e as flores já começavam a atrair mosca pequena. Teve uma hora que eu escutei um senhor comentar, meio cochichado: "Parece que o corpo está esperando alguma coisa." E não era mentira, porque ali, dentro daquele calor abafado, todo mundo começou a perceber a moeda. Tinha gente que cochichava olhando para ela, outros evitavam, e teve quem perguntasse se era algum tipo de promessa. Eu só dizia que era coisa da mãe, e ninguém questionava. 2 da manhã, o salão estava mais vazio, mas não silencioso. Tinha um zum-zum baixo, gente dormindo em pé, criança no colo. Tia Doralice não piscava, a vela grande tremia no canto, a sombra nas paredes parecia coisa viva. Foi aí que Iago apareceu. Vinha devagar, meio de lado, olhando para o chão. Eu conhecia ele desde pequeno. Era primo de Bruno também. Mas eles dois eram grudados. Melhor amigo mesmo.
Tinham até aquela coisa de trocar camiseta, de andar com a mesma correntinha. Quando ele entrou, alguns olharam, outros viraram o rosto, mas ninguém falou nada. Ele veio direto onde a tia estava, ajoelhou, pediu licença, disse que estava mal, que não tinha conseguido vir antes, que estava em choque. Ela olhou para ele como quem olha uma parede. Depois balançou a cabeça, deixando ele se aproximar. Eu me lembro até hoje do barulho dos ventiladores, do som do plástico das cadeiras rangendo, de alguém tossindo lá atrás. Iago se aproximou, estendeu a mão, encostou os dedos na madeira da lateral, olhou para o rosto do Bruno. E então aconteceu. Primeiro veio uma lágrima, só que não era lágrima. Era grosso demais, escuro demais. Depois, escorreu mais. Veio dos dois olhos, devagar, como se os olhos chorassem algo que ficou guardado por dentro. Na hora, ninguém entendeu. Mas bastou um segundo. Alguém gritou, e tudo desabou. Quando escorreu aquilo dos olhos dele, ninguém teve mais dúvida. Não era suor nem lágrima, era grosso, era escuro, era impossível de fingir. Eu senti o cheiro antes de ver direito. Aquele ferrugem quente que gruda na garganta. A vela do canto tremeluziu como se alguém tivesse passado por ela. Mas ninguém se mexeu. A mãe dele caiu de joelhos e gritou. Gritou como quem tem certeza de uma coisa que nunca quis acreditar. Apontou o dedo, mas o dedo tremia tanto que parecia pedir desculpa por apontar. Foi ele, ela disse. Só isso. E o salão inteiro congelou. Iago tremia, não recuou, não correu. Só ficou ali, parado, como se já soubesse que em algum momento aquilo ia acontecer. Eu fui até ele, peguei pelo braço, mas não apertei, não teve raiva, só teve uma exaustão que não dá para explicar. Tipo quando você passa a noite acordado esperando a chuva cair e quando cai não é alívio, é silêncio. Ele sentou, cabeça baixa, e começou a falar. Primeiro veio enrolado, palavras desconexas. Depois foi se alinhando, do jeito que o peso se alinha quando a gente para de negar que ele existe. Disse que não era para ter ido tão longe, que era para ser só um susto, uma briga, um empurrão. Disse que o Bruno tinha ganhado um tênis caro do padrasto, um desses de marca que brilha no escuro, que faz barulho de sola limpa no chão de escola. Disse que nunca teve um igual, que sempre quis, que nunca teve coragem de pedir, que passou a invejar aquilo sem querer. Mas o pior não foi o tênis, foi a menina, aquela que Iago gostava desde a 7ª série, aquela que ria das piadas dele, mas nunca passou disso. Ela apareceu um dia no meio da praça, olhou para o Bruno com aquele tênis no pé e disse que ele estava bonito. Foi isso, só isso. Ele falou que não pensou, que só foi. Esperou o momento certo, chamou o Bruno num canto, começou a discutir por um motivo qualquer e quando viu, já estava no chão, já estava feito. Depois correu, escondeu a roupa, jogou fora o canivete, mas não conseguiu jogar fora o que ficou dentro, nem tentou ver o enterro. Disse que ficou rodando pela cidade sem rumo, com a roupa ainda suada. Deitou num banco da rodoviária. Vomitou 3 vezes. Quando alguém ligou dizendo que estava todo mundo lá na paróquia, que o salão estava cheio, que a mãe do Bruno ainda estava em pé, ele entendeu que tinha que ir. Que ou ele chegava, ou aquilo ia continuar dentro dele, até matar ele também. Eu me lembro de tudo em câmera lenta. Da moeda escorregando da boca dele, depois que aquilo escorreu dos olhos. Do barulho dela caindo no chão. Do silêncio que veio depois. Um silêncio que não pedia explicação, só respeito. Ninguém tocou na moeda. Eu mesmo varri o salão quando tudo acabou e deixei ela lá, num cantinho onde a vela havia escorrido. A casa da tia ainda tem aquela moeda. Ninguém jogou fora, ninguém limpou. Ela fica num potinho em cima de uma cômoda, coberta com um pano de crochê. Quando eu fui lá visitar meses depois,
Perguntei por que ela ainda guardava aquilo. Ela só respondeu: porque tem coisa que só sai quando se encosta. E eu entendi, porque até hoje, toda vez que penso no Bruno, não penso no grito, nem no sangue, nem na vela, nem na moeda. Penso nos olhos dele, aqueles olhos que viram antes da gente o que a gente só teve coragem de admitir quando já era tarde, e que falaram sem falar, porque tem verdade que nem precisa de boca para sair. Ela mandou avisar às 7 da noite. Disse que a despedida ia começar só à meia-noite. Disse assim, do jeito dela: ele partiu no dia errado. Só à meia-noite ele vai aceitar. E desligou. Ninguém entendeu, mas ninguém contrariou. A mãe do Marlon não era de conversa. Desde o tempo que o menino dava trabalho pequeno, ela era de resolver no olho. Firme, seca. O povo lá do bairro dizia que ela já tinha visto coisa demais na vida. E quem viu coisa demais, acaba sabendo quando o dia tá errado. Eu era o único que bebia com ele direto. Não amigo de infância, nem companheiro de firma. Era só isso mesmo. A gente se esbarrava no bar, dava risada, falava besteira. Eu sabia da vida dele até onde ele deixava. Nunca entrei na casa dele. Nunca vi o quarto. Mas fui o único que ficou do lado quando o resto foi se afastando. A notícia da partida chegou numa quinta de manhã. Disseram que foi uma parada, dessas que ninguém espera. Ele tinha só 35. Silenciou de um jeito que não combina com quem sempre fez barulho. A capela onde montaram a sala ficava afastada. Aquela de chão de ladrilho que range no meio e parede grossa que segura o calor como forno. Na zona rural, uns 6 quilômetros da cidade. Era para ter começado de tarde, mas ficou tudo montado, fechado, até quase 11h30 da noite. Lembro da imagem. Banco de madeira suando, uma vela acesa perto da janela, já inclinada para o lado. A tomada da parede que fazia barulho como se chiando. Tinha umas 8 pessoas no máximo ali no começo, e ninguém falou alto. A voz parecia bater e voltar. À meia-noite em ponto, ela chegou, vestida toda de escuro, de pano grosso, mesmo com o calor da madrugada. Foi quando o ar mudou. Não falo de vento, tô falando da pressão, daquela sensação que vem no peito sem motivo. A cabeça fica mole, a respiração falha. Foi ali que eu percebi. Essa noite não era só diferente, ela estava errada. Ela se ajoelhou perto da tampa da estrutura de madeira, mas não tocou. Ficou ali por uns 5 minutos, rezando baixo. Nem parecia que tinha filho ali. Era mais como se estivesse esperando uma resposta. Depois disso, começou a sequência. Primeiro, a luz. O fio da tomada estalou. A luz da lâmpada amarelou, oscilou e ficou numa tremedeira quase imperceptível. Depois, o cheiro. Tinha flor demais naquela sala. Era para estar doce, mas o cheiro virou outro. Não era de flor, nem de vela. Era de suor velho. Não sei explicar melhor. Era como se a parede respirasse e suasse. O corpo suava também. A estrutura de madeira estava fechada, mas dava para ver, dava para sentir. O verniz escorria. O pano do lado ficou escuro. Um dos tios do Marlon se levantou e falou que era bom abrir de novo, para ver se não tinha problema. Mas ninguém conseguiu abrir. A tampa parecia selada, não trancada, não com cadeado, selada. Teve um que tentou com chave de fenda, outro puxou pelo canto. A dobradiça só rangia, mas não cedia. A mãe dele não falou nada, só levantou e pediu: não força, ele ainda não está pronto. Depois das 2 da manhã, o calor ficou diferente. Não aumentou. Ficou parado. O ar não passava mais. Nem vento, nem grilo, nem mosquito. Sumiu o som da noite. E quando a gente percebe o silêncio, é porque ele virou uma coisa só. Silêncio também pode soprar. E soprou. As paredes da capela começaram a pingar. Eu juro pelo que me resta de vida. O tijolo, a pedra, eles suavam.
Gotas desciam como se alguém tivesse jogado água por dentro, mas era só o tempo, andando errado. Uma vela caía por hora, sempre do lado oposto de onde ela sentava. Uma às 2, outra às 3, mais uma às 4. Caía, apagava e ninguém acendia de novo. O gerador caiu 3 vezes. Na terceira não voltou mais. A gente ficou só com o que dava: vela torta, parede quente e uma vontade de sair que ninguém teve coragem de assumir. Eu fiquei porque fiquei. Não era por amizade. Era porque se eu saísse, parecia que alguma coisa ia comigo. A mãe não chorava, não falava, não comia, não se mexia. Ficava ali olhando para a tampa como se esperasse ela levantar. Mas não por milagre, por teimosia. Quase 6 da manhã o coveiro apareceu com um ajudante. Já estava combinado. Ela não queria missa, não queria prece. Só que ele fosse levado no fim da noite, quando o dia ainda não tinha nascido. A parte que ninguém esquece foi essa. Ela não deixou colocarem o corpo no carro. Disse que ia andando com ele até o campo. O campo ficava ali perto, uns 400 metros. Terra batida, pasto de um lado, casa velha do outro. E ela foi, andando, do lado da estrutura, com a mão sobre ela. A gente seguiu. Ninguém falou. O buraco já estava aberto. O coveiro posicionou as cordas. Mas na hora de descer, nada. Travava. A corda deslizava, mas não puxava. Uma hora parecia leve. Na outra, pesava como pedra. Os 2 homens tentaram de novo e de novo. Trocaram posição, suaram. E a mãe só olhava. Foi quando um deles disse baixinho, mas deu para ouvir: "O fundo parece que não aceita." A madeira começou a ranger. E aí, foi. De um jeito torto, meio rápido demais, ele desceu. Mas aí veio a parte que eu nunca mais contei. Nem para minha mulher, nem para o padre, nem para o meu espelho até certo tempo atrás. Quando a gente começou a se afastar, todo mundo com sombra no chão. Sombra da vela, sombra do sol que começava a sair. Até a da mãe dele estava ali. Menos uma. Tinha uma sombra que não tinha corpo. Ela estava do meu lado, esticada, longa, meio torta. Eu não conseguia entender se era minha, mas ela não se movia, não acompanhava o passo. Eu andava e ela ficava, até que o canto da parede do campo cobriu ela, e eu não quis mais olhar. Voltei para casa direto. Não fui no café que o povo fez. Joguei a roupa fora, lavei a cabeça com sabão de coco, fechei a janela com cadeado e nunca mais falei no nome dele. Mas tem coisa que não aceita o fim. Até hoje, de vez em quando, eu levanto para beber água de madrugada. E quando passo pela sala, tem um segundo vulto no reflexo da vidraça. Não é forma humana, não é vulto de mulher, não é vento, é um atraso. Como se alguma coisa ainda estivesse esperando. Esperando o quê? Não sei. Talvez não era ele que não queria descer. Talvez era outra coisa que veio junto com ele e que viu em mim o único que não correu. Dizem que meia-noite é o ponto morto do dia, mas aquela foi a única vez que eu vi o tempo parar. E o pior é que eu não sei se ele voltou a andar. Eu nem sabia que funerária fazia esse tipo de coisa. Descobri quando liguei para marcar tudo e a moça me disse que, no pacote padrão, estava incluído o link de transmissão ao vivo. Achei curioso. Ela falou como se fosse algo normal, tipo um café ou uma coroa de flores. Segundo ela, era para parentes que moravam longe. Gente que não podia vir, mas queria assistir. Assistir. Era essa a palavra que me incomodava. Como se fosse um evento. Mas eu aceitei. Na hora nem pensei muito. Foi só um clique no contrato por e-mail e pronto. A câmera já estaria lá, ligada, gravando tudo. O meu pai nunca gostou de homenagens. Aliás, ele não gostava de ser notado. Professor aposentado, daqueles de voz baixa, passo contido, sempre fez questão de viver como se fosse transparente. Mas depois que minha mãe se foi, há uns 6 anos, a relação entre nós ficou esquisita.
A gente se falava mais por obrigação do que por vontade. Mensagens curtas, reuniões formais em datas obrigatórias. E quando ele partiu, dormindo sozinho no quarto, sobrou para mim resolver tudo. Meu irmão é mais novo, mora em Belém, não conseguiria vir a tempo. Então coube a mim organizar tudo, do jeito mais correto possível. Talvez fosse isso, um jeito de compensar. No dia marcado, cheguei um pouco antes da cerimônia. A sala era limpa, silenciosa, com aquele cheiro de ar-condicionado e flores caras. O espaço era novo, com poltronas acolchoadas, iluminação indireta e uma câmera no tripé bem no centro da sala. A imagem estava sendo transmitida para um canal privado no YouTube da própria funerária, com link e senha. A moça me garantiu que ninguém além dos convidados poderia ver. Isso não era exatamente verdade. Na primeira meia hora, não havia muita gente presente. Acho que tinham 9, talvez 10 pessoas ali fisicamente. Mas no canto inferior da tela da transmissão, aparecia o número de espectadores. 64. 64. Mais do que eu esperava. Mais do que o número de pessoas que ainda lembravam do meu pai, na minha cabeça. Comecei a reparar nos nomes que apareciam no chat. Alguns conhecidos, uma tia de Campinas, um primo da minha mãe, mas tinha um nome que me deixou desconfortável, Anônimo 768. Não pelo nome em si, mas porque ele mandou um emoji de vela, antes da transmissão começar. Tipo, antes mesmo da câmera ligar oficialmente, o emoji já estava lá. Como se ele soubesse, ou como se estivesse esperando há muito tempo. Eu sentei perto da parede, olhando tudo de longe. A sala era quase perfeita demais. Ninguém chorava alto, ninguém falava muito. Era só aquele barulho dos pés se mexendo nos tapetes. Gente passando de poltrona em poltrona. E a câmera, sempre ligada, registrando tudo. Na tela, comecei a perceber comentários pequenos. A luz tá estranha. Ele piscou? Reparem no canto da boca. Na hora não me passou nada de estranho. Velório é lugar de gente sensível. Cada um vê o que quer ver. Mas os comentários começaram a se repetir. Tá se mexendo. Gente, o olho abriu. Vocês viram isso também? Eu olhei para o rosto do meu pai ali, de onde eu estava sentada. Nada. Rosto inerte, imóvel, do jeito que sempre foi. Nenhum suspiro, nenhum tremor, nada que sugerisse vida. Mas na câmera parecia diferente. Eu só percebi o contraste quando me aproximei para ajustar o arranjo de flores. Era como se o rosto dele estivesse olhando para a lente, mesmo de olhos fechados. A sensação era essa. A câmera captava um tipo de atenção que não existia no ambiente real. Como se o que estava sendo transmitido não fosse exatamente o que a gente estava vendo ao vivo. E foi aí que alguém mandou no chat: tem algo na boca. Essa frase me travou. Foi como se falassem comigo direto, porque eu lembrei imediatamente de quando ajudei a vestir ele. Eu e o funcionário da casa. Eu vi o rosto, eu vi a boca, não tinha nada ali. Mas a câmera mostrava outra coisa. O canto inferior do lábio parecia levemente torto, como se escondesse algo. E, no minuto 48 da transmissão, foi possível ver, em replay depois, que a pele embaixo da língua dava uma leve tremida. Foi nesse ponto que pedi para desligarem a live. Falei com a gerente. Ela estranhou, mas acatou. Só que já era tarde. Alguém tinha feito download do vídeo e começou a circular. E aí, tudo saiu do meu controle. As mensagens começaram 2 dias depois. Seu pai deixou alguma mensagem? Você viu o minuto 48? Ele olhou para mim. Eu juro, uma mulher que eu não conheço me mandou um e-mail. Dizia que nunca conheceu meu pai, mas que assistiu à transmissão por curiosidade. O link foi parar num grupo de Facebook. Ela disse que desde então tinha pesadelos com a imagem dele olhando direto para ela. E não era metáfora. Era literalmente isso, porque em determinado momento do vídeo, o olho do meu pai abre. Não devagar, não como um espasmo, abre completamente.
e permanece aberto, o suficiente para ser visto, para assustar. Só na gravação, nunca ao vivo. O pessoal que estava lá na sala não viu nada, nem eu, nem o funcionário da casa. Mas na live tinha prova, com frame, com minuto, com print, e tinha mais. Algumas pessoas que assistiram ao vídeo antes dele ser apagado do canal disseram que o olho não só estava aberto, como focado na lente, no centro da imagem. A funerária deletou o vídeo do canal oficial. Disseram que foi por violar diretrizes de conteúdo sensível. Eu pedi explicações. Eles alegaram que, por ser um conteúdo particular, não tinham controle sobre denúncias. Mas os downloads já estavam nos grupos, circulando. E a parte da boca ficou mais evidente. Dava para ver com zoom que algo estava mesmo ali. Um volume estranho por dentro, pequeno, cilíndrico, como um papel enrolado. Foi aí que convenci meu irmão a aceitar a exumação. Ele achou que eu estava enlouquecendo, mas concordou. 3 semanas depois, abriram o caixão e encontraram, dentro da boca do meu pai, cuidadosamente guardado, tinha um papel dobrado e envolto em plástico fino, escrito à mão com caneta falhando. 3 linhas, no total. Eu deixei tudo para ela. Me perdoa. O cartório confirmou depois. O testamento, que estava arquivado, deixava tudo para mim. Meu irmão assinou sem questionar. Disse que já esperava, mas não foi isso que me desmontou. O que me destruiu foi o fato de ter sido público. O que era para ser íntimo, silencioso, quase burocrático, virou espetáculo. As mensagens, os prints, as edições de vídeo com zoom e trilha de fundo. Gente que nunca conheceu meu pai agora jurava que ele tinha algo para dizer. E disseram que ele escolheu a câmera. Às vezes eu acredito nisso. Hoje eu não assisto mais vídeos pela metade, nem ao vivo, nem gravado, porque eu sei que em algum lugar da internet, mesmo deletado, aquela imagem ainda existe. A do olho dele aberto, firme, fazendo o que nunca conseguiu em vida, olhar de volta. E eu entendi finalmente. Ele não queria silêncio, ele só queria ser ouvido. E foi, por centenas, ao mesmo tempo, com o rosto parado e o olho bem aberto. Eu não queria estar lá. Se eu for bem honesto, nem devia. Já fazia 4 anos que eu não via aquela família. 4 anos desde que eu saí de casa com uma sacola só e nunca mais voltei nem para buscar o resto. Aquele homem, o pai da minha ex, se é que dá para chamar de pai, ele me esvaziava por dentro cada vez que me olhava. Mas minha filha me ligou de tarde e eu nunca soube dizer não para ela. Disse só uma frase: "Faz isso por mim, pai. Só aparece." A despedida foi marcada numa garagem ali na Zona Norte. Portão de enrolar aberto, cadeiras de plástico, aquela lona branca cobrindo o chão para não manchar. Flor do campo em exagero para tentar disfarçar o desinfetante barato que queimava o nariz. Nada solene, nada bonito. Era uma sala adaptada às pressas, montada para um velório rápido de alguém que, bom, nem todo mundo queria velar. O Rubens, ele mesmo, tinha sido achado sozinho dentro do apartamento. Já fazia alguns dias, segundo disseram, e por protocolo o caixão estava fechado, lacrado. Diziam que era melhor assim, por respeito. Eu entendi que era mais por causa do estado do corpo mesmo. Sentei no último banco, de máscara, mesmo que ninguém mais usasse. O calor era absurdo, a luz fluorescente parecia pulsar no teto. Gente da igreja passou, rezou, gente que eu nem lembrava mais o nome. A família estava toda ali, de cara fechada, fazendo de conta que eram unidos. Ninguém sabia o que aquele homem tinha feito com a própria filha. Ninguém sabia que eu quase levantei a mão para ele uma vez. E parei. Não por medo, por vergonha. Eu não queria ser o ingrato, o marido que não aguentou o sogro. Eu aguentava tudo.
Fui chamado de mole, de fraco. Ele dizia que eu era um bom motorista, mas um homem mole. Uma vez me ofereceu uma pinga na frente da minha filha, só para rir da minha cara quando eu recusei. Mas teve um dia quando ele estava meio alto, que ele se sentou ao meu lado e pediu desculpa por tudo. Chorou, disse que me invejava porque eu era calmo. E ele não. Disse que estragava tudo o que tocava. No outro dia fingiu que nunca aconteceu e aquilo ficou comigo. Por muito tempo, voltando para a garagem, a cerimônia seguiu. Alguns cantaram, outros choravam como se soubessem quem ele foi. Eu só olhava, até que do nada a luz piscou. Depois apagou de vez. Silêncio, denso. Alguém mexeu no disjuntor lá fora. Minutos depois, tudo voltou. E foi aí que notaram. A tampa da estrutura, aquela que devia estar lacrada, estava entreaberta. Só um palmo, mas era o bastante. Uma mulher gritou. Um senhor se levantou, foi até lá como quem ia fechar. Mas quando ele olhou para dentro, deu 2 passos para trás. Eu também fui. Não sei o que esperava ver. Só sei que o que vi não era o que esperavam. O rosto ali não estava deformado. Não era isso. Mas a expressão era exatamente a mesma do dia em que ele me pediu desculpa. Não era a cara dura de sempre, nem o deboche. Era uma mistura de vergonha e lágrima contida. Tinha um pequeno filete vermelho bem ali, na parte de trás da orelha. Um detalhe que só eu lembrava, porque só aconteceu naquele dia. Ele caiu bêbado no chão, bateu a cabeça e sangrou um pouco ali. O corpo não devia estar assim, mas estava. Não teve ninguém que pudesse entender o que aquilo significava. Só eu. E naquele instante me passou pela cabeça que talvez aquilo fosse só para mim. Como se ele tivesse esperado o último minuto. Como se quisesse me mostrar que sabia o que fez. Eu não falei nada. Só fui embora antes que o pessoal da funerária voltasse para selar de novo. Nem esperei a descida. No caminho, fiquei tentando esquecer, mas não consegui. E foi só no dia seguinte que eu entendi que aquilo não tinha terminado ainda. Na manhã seguinte, eu tinha certeza que minha cabeça tinha inventado tudo, que aquele rosto não era bem aquilo, que o corte podia ter sido qualquer coisa. A mente prega peça, ainda mais quando a gente carrega mágoa antiga. Mas aí, logo cedo, tinha uma coisa na frente do portão. Um envelope, sem nome, sem remetente, só dobrado no meio, pesado. Era uma daquelas fotos de filme, meio apagada já. Eu e ele, no banco da praça, depois da festa junina da escola da minha filha. Eu lembro bem daquele dia. Foi o único dia que ele me tratou como gente. Tinha sido o único dia que ele me agradeceu por alguma coisa. A filha dele tinha passado mal. E eu que carreguei ela no colo, correndo, sem pensar em mais nada. Ele ficou para trás, trêmulo. E na volta, ele me olhou diferente. Disse, obrigado, com um fio de voz. Não repetiu nunca mais. Atrás da foto, tinha uma frase escrita à mão. Letra trêmula, de velho cansado. Eu fui um erro, você não. Na hora, minhas pernas amoleceram. Sentei no chão da garagem sem conseguir soltar a foto. Não chorei de imediato, fiquei com raiva na verdade. Que direito ele tinha de fazer isso agora? Depois de tudo? Depois de anos me olhando como se eu não prestasse? Agora vinha querer esse tipo de coisa? Perdão? Paz? É fácil pedir quando já não precisa lidar com a resposta. Passei aquele dia inteiro quieto, sem TV, sem celular, sem falar com ninguém, só a foto na mão. Cada vez que eu olhava, a lembrança voltava mais viva. O rosto dele, a expressão, o jeito que aquele corpo parecia querer falar, sem abrir a boca, não era uma assombração, era pior. Era o tipo de coisa que entra por dentro e se aloja onde ninguém mais vê. Porque no fundo, eu sabia que ele não estava pedindo desculpa para mim. Estava pedindo para ele mesmo. Talvez tenha sido o único momento em que ele conseguiu admitir quem era.
e fez isso da única forma que ainda dava. Mas eu não sabia o que fazer com aquilo. Guardei a foto dentro da Bíblia que minha mãe me deu quando eu larguei o álcool. A mesma que eu deixo fechada, mas nunca jogo fora. Fiquei uns dias tentando esquecer. Funcionou mais ou menos. Até que uma noite, bem tarde, minha filha mandou uma mensagem, só 3 palavras. Obrigado por ir. Eu li aquilo várias vezes e comecei a pensar que talvez, só talvez, aquela presença, aquele rosto, aquela frase, não fossem sobre mim. Talvez ele soubesse que o tempo dele tinha acabado. E que, se alguém tinha que seguir em frente em paz, era eu. Talvez ele tenha deixado aquilo como quem deixa um pedaço de silêncio dentro da gente, para ver se a gente preenche com alguma coisa melhor. Mas não sei se consegui. Até hoje não contei para ninguém o que vi. Nem para minha filha, nem para a terapeuta, nem para o pastor que mora na rua de trás. Porque no fundo, eu ainda não sei se acredito, ou se quero acreditar. Tem gente que acha que tudo acaba quando a luz apaga. Mas eu sei que tem coisa que continua ali, de olhos fechados, esperando a hora certa para dizer o que não teve coragem em vida. A gente acha que o tempo cura, mas tem dor que o tempo só esconde. E o que mais me assombra não foi o rosto, nem o envelope, nem a foto. Foi o fato de eu ter perdoado ele, no exato momento em que vi aquilo, e ter me arrependido no minuto seguinte. Talvez ele tenha mesmo pedido perdão, mas eu ainda não sei se aceitei. Talvez nunca aceite. E é por isso que às vezes, no meio da noite, quando a casa inteira está em silêncio, eu fecho os olhos e vejo aquele rosto. Não o rosto dele, o rosto que só eu vi. Aquele que pedia perdão, sem som, sem gesto, só com o peso de quem sabe que já é tarde demais. Você perdoaria alguém mesmo depois de tudo? Comenta aqui embaixo o que você faria se visse aquilo. E se você já passou por algo assim, mesmo que ninguém acredite, o Diário de Terror tá aqui para ouvir. Eu quase não fui. A verdade é essa. Se dependesse só de mim, eu tinha ficado em casa. Ninguém ia me culpar depois de tudo. Mas aí, a mãe ligou, com aquela voz que ela usa quando está segurando o mundo nas costas. Disse, vai lá, nem que seja para ficar do lado de fora. E foi isso que eu fiz. Fiquei do lado de fora por um tempo, encostado no muro descascado da casa da tia. O povo passava e fingia que não via. Alguns até viam, mas só davam aquele aceno de que não sabiam o que dizer. Porque o que é que se diz para o irmão que ficou fora da família durante 8 anos? A sala estava cheia, o sofá encostado na parede, aquela toalha branca por cima da caixa, um ventilador antigo rodando no canto e não refrescando nada. A esposa dele passou por mim como se eu fosse invisível. Não culpo, se fosse ao contrário, eu também fingia que não conhecia. Eu entrei, de cabeça baixa. Fui ficando num canto da sala, como se meu lugar não fosse ali. Só que era, e não era. A última vez que a gente se viu, a gente saiu no braço. Eu e Kaique, uma discussão por besteira. Herança, orgulho, palavra atravessada. O tipo de coisa que não parece que vai durar, mas durou. E matou tudo que ainda existia entre a gente. Ele foi ficando mais frio com o tempo. Parou de responder mensagem. Eu também não insisti. Fiquei com a fama de quem brigou com a família e nunca mais apareceu. Só que ninguém sabia o que ele tinha falado aquele dia. Ninguém sabia o que ele escondeu. Fiquei uns 20 minutos ali parado, fingindo que rezava quando meu celular vibrou. Olhei para a tela. Não era ligação, não era mensagem. Só começou a tocar, sozinho. Um áudio. No começo achei que fosse engano, alguma coisa da minha filha ou do grupo da firma. Mas no primeiro segundo que a voz começou, eu soube. Era ele. A voz do Kaique, firme, tranquila, como se estivesse gravando escondido, em algum canto, só para mim. Se você estiver ouvindo isso, então, é porque não deu tempo. Eu travei.
Tentei pausar. Tentei baixar o volume. O botão não respondia. A tela estava acesa, mas nada funcionava. Só a voz. Ele começou a contar uma lembrança antiga, de quando a gente era criança e foi pescar escondido atrás da escola. A gente usou uma vara de bambu que o vizinho tinha jogado fora. Ele contou isso. Falou dos mosquitos, do susto que a gente levou quando achou que ia ser pego. Disse: aquilo era nosso segredo, né? Te amei, mesmo quando virei bicho contigo. Eu gelei. Aquilo, só a gente sabia. Ninguém mais. Nem a mãe, nem minha ex-mulher, ninguém. E eu ouvia aquilo no meio da sala, com o corpo dele ali na frente. O povo conversando baixo, a tia passando café e eu com o celular travado na mão, ouvindo o meu irmão me pedir desculpa, depois de ter ido. Eu menti para nossa mãe sobre aquele dia. Foi a parte que mais me quebrou. Eu que comecei a gritar, eu que inventei que você me ameaçou. Você foi embora achando que era culpado. E eu deixei, porque eu estava com raiva, porque eu estava perdendo o controle. As palavras dele não vinham como arrependimento bonito. Não tinha poesia, só verdade. E a verdade, às vezes, é o que mais dói. Se você tiver coragem, me perdoa. Se não tiver, eu entendo. Mas agora você sabe. O áudio foi acabando, mas antes de terminar, veio um ruído, tipo um sopro. E aí, outra voz. Não era ele. Era uma voz mais grave, mais funda. E disse só 2 palavras: ele sabe. O áudio parou. A sala estava do mesmo jeito. Gente entrando e saindo. Ninguém tinha ouvido aquilo além de mim. Eu olhei para o celular. Não tinha nada. Nenhum arquivo salvo. Nenhum histórico. Nenhum envio. Nem no WhatsApp. Nem no gravador. Nem no Telegram. Eu saí da sala. Fui até o fundo do quintal, perto da caixa d'água. Respirei fundo. Sentei no batente e fiquei ali, sem saber o que fazer. Se era para ficar bravo, se era para chorar, se era para voltar. Depois que tudo terminou, voltei para a casa da mãe. Ela me recebeu em silêncio. Me olhou como quem olha um estranho que já foi filho. Mas depois de um tempo, enquanto ela arrumava uns papéis, eu perguntei: ele andava gravando coisa? Ela parou, respirou fundo. Disse que nos últimos meses ele estava meio diferente, que falava com ela sobre medo de partir com coisa entalada, que dizia que precisava dar um jeito de não levar tudo com ele. Antes de eu ir embora, ela foi até o armário e pegou uma lata de café velha. Dentro tinha um monte de papel velho, chave que ninguém mais sabia de quê, e uma vara de pescar pequena, de brinquedo. Na base dela, riscado com faca, o nome Júlio. Eu nunca tinha contado isso para ninguém, que a gente escondeu aquela vara depois do dia da pescaria, que a gente jurou que nunca ia contar, porque era nosso lugar secreto. Ele guardou por 30 anos e eu guardei raiva. Quando me despedi da minha mãe, não prometi voltar. Não sei se volto. Só sei que naquele dia eu achava que ia lá só para cumprir tabela, só para dizer que fui, só para fazer a vontade da mãe. Mas fui para ouvir o que só eu podia ouvir. E agora eu sou o único que sabe. A última memória não era minha, era dele. Mas agora é só minha. Eu não fui porque queria. Já começa por aí. Não era amizade daquelas de sair junto, de confidência. Era mais uma companhia. Ele morava no térreo do prédio que eu cuido aqui em Osasco. Se chamava Edmur, aposentado. 63, se não me engano. A gente jogava dominó às vezes, trocava ideias sobre futebol, televisão, coisa leve. Ele não recebia visitas, não falava da família e só me pedia 2 coisas: não mexer no que era dele, e se um dia ele silenciasse, como ele falava, para eu não deixar colocarem ele em qualquer lugar. Só que ninguém apareceu por ele. Nenhum parente, vizinho próximo, nada. Foi a funerária que me ligou, porque eu era o único contato que tinham. Me perguntaram se eu podia assinar o papel da liberação e acompanhar a despedida. Eu estava de folga naquele dia.
Disse que sim. Cheguei na tal sala de cerimônia no meio da tarde. Era daquelas menores, em prédio antigo, ar-condicionado fraco, luz azulada de tubo e o cheiro que não dá para descrever, só sentir. E aí veio a primeira coisa errada. A estrutura onde tinham colocado ele estava grande, desproporcional, parecia que era para dois. Eu pensei que era impressão minha, mas depois que me aproximei, confirmei. Estava sobrando espaço demais. O Edmure era pequeno, 1,60 m no máximo, magro. O que estava ali era uma caixa funda, comprida, cabia outro ali fácil, mas ninguém comentou. O atendente da funerária estava com uma prancheta conferindo nomes. A moça que veio trazer flores era uma vizinha antiga que nem sabia que ele tinha ido. E ninguém falou nada. Só eu percebi. Ou só eu encarei aquilo como algo esquisito. Porque se eu dissesse, iam dizer que era bobagem. E talvez fosse. Talvez eu que estivesse já com a cabeça pesada do dia. Mas aí fui me aproximar. Olhar direito. Ele estava virado. Não de barriga para cima, como é de costume. Estava de lado, como se estivesse abrindo espaço. Sabe quando a gente dorme com alguém e vira de lado para encaixar melhor na cama? Era isso. A cabeça apoiada torta, o braço meio escondido, o corpo encolhido para o canto. Aquilo me travou. Fiquei parado por uns segundos, com aquela sensação de estar invadindo algo íntimo. Mas ninguém mais notou. Pelo menos não naquela hora. A noite foi descendo devagar. O movimento foi rareando. Deu umas 10, 11 da noite. Só restava eu, o funcionário que ficava ali por protocolo, e a dona Genilda, que era de outro prédio, mas conhecia ele do tempo da feira livre. Ela cochilava numa cadeira no canto. O funcionário foi para o fundo da recepção. E eu fiquei ali, com os olhos grudados naquela estrutura e com a sensação de que não era para estar daquele jeito. E então aconteceu. Primeiro foi um ruído no teto, como se o ar-condicionado estivesse falhando. Depois, a luz piscou. Não forte, só um breve escurecer e voltou. E aí a dona Genilda levantou a cabeça, olhou para mim e soltou baixinho. "Tá escutando? Parece que tem mais um aí dentro." Eu soltei um "ah", sem graça. Ela só deu um sorriso e fechou os olhos de novo, como quem se arrependeu de ter dito. Mas eu já não conseguia mais rir, porque segundos depois, eu também escutei. Foi bem baixo, quase confundido com o som do ar ou da minha própria cabeça. Uma respiração. Não era do Edmure, claro. Aquilo era impossível, mas era diferente de qualquer ruído que já tinha ouvido num lugar assim. Era como se viesse do fundo, um ritmo calmo, pausado, muito pausado, mas contínuo. A cada passo que eu dava na direção da estrutura, o som se apagava, afastava, voltava, como se estivesse tentando não ser percebido. Aí eu comecei a suar. Não era medo ainda, era um desconforto físico, como se tivesse sido puxado para um lugar onde meu corpo não se ajustava. A sala estava fria, mas o meu pescoço suava. Eu sentei, esperei, fiquei ouvindo. O funcionário saiu para fumar, a velha dormia e o som voltou. Só que dessa vez não era mais respiração, era como se algo dentro da estrutura se movesse, bem devagar, tipo um estalo abafado, uma coisa puxando o tecido, arrastando o que estivesse por baixo do forro. Eu fui até lá, devagar, cheguei perto, olhei de novo, ele ainda estava virado. O mesmo rosto pacífico, mas algo no acolchoado parecia diferente. No lado oposto ao que ele estava encostado, o estofado estava afundado, como se tivesse peso, como se alguém tivesse deitado ali antes e deixado a marca, mas o espaço estava vazio. Ainda assim, eu não sei o que me deu. A minha mão foi, sozinha. Eu toquei a tampa e levantei, bem devagar. Nem sei por que fiz isso. Ali dentro vi o corpo do Edmure. Do mesmo jeito, quieto, a pele mais opaca, mas ali. Só que do lado oposto, onde o acolchoado estava afundado, dava para ver que o material do fundo tinha rachado,
como se algo tivesse pressionado forte, mas sem rasgar. E tinha cheiro. Não de flor murcha, nem de produto. Era como um cheiro morno, orgânico, tipo quarto fechado depois de chuva. Aí eu fui encostar o ouvido e escutei. Não era mais respiração. Era o som da boca de alguém, mastigando, devagar, em intervalos longos, como quem está comendo algo macio, com calma, no escuro. Eu fechei a tampa de uma vez. Senti o barulho vibrar no meu braço. Dei 2 passos para trás. Minha perna travou. Eu não tinha como explicar aquilo. E não tinha ninguém para confirmar. Voltei para o banco. Sentei e fiquei lá. Até o sol começar a clarear pela janela de vidro sujo da entrada. No dia seguinte, o enterro foi rápido. Só estavam o coveiro, eu e o funcionário da funerária. O homem que cuidava da verificação final abriu a tampa e soltou. Ué, isso aqui era para 2? O Edmur estava no meio, esticado, como se tivesse sido rearrumado. O estofado estava liso, limpo, sem nenhum afundamento. Mas o rosto dele, antes ele estava sereno. Agora, os cantos da boca tinham marcas, como se algo tivesse arranhado por dentro. Tinha um risco vermelho fino que ia da bochecha até perto do nariz. O coveiro fechou, como se não tivesse visto. Eu fiquei quieto. Hoje, toda vez que deito, lembro daquela posição de lado, daquele espaço sobrando, e fico pensando, se ele dormiu sozinho a vida toda. Porque ali, naquela última noite, parece que finalmente alguém deitou com ele, ou dentro dele. A primeira coisa que eu vi foi a unha. Nem era para eu ter reparado nisso. Tanta coisa ali para doer primeiro. A caixa escura, o pano preso no rosto, o frio dentro da sala. Mas o que ficou na minha cabeça foi a unha. Tava limpa demais. Luciano sempre teve a mão suja, mesmo depois de lavar, mesmo de luva. Era graxa, poeira, marca de parafuso, de cabo de motor. A unha dele contava a história da semana, às vezes do mês. E ali tava lisa, tava cortada demais, tava errada. Na hora, eu disse, em voz baixa, mas disse, isso não é ele. Meu filho mais novo olhou para mim, colocou a mão no meu ombro como se quisesse me segurar no chão. Eu fiquei de pé. Não era tristeza o que eu estava sentindo. Era um tipo de inquietação. Uma coisa gelada que começa no meio do peito e vai se espalhando até a mão começar a tremer. Diziam que o corpo era dele. O ônibus caiu de um barranco. Teve fogo, confusão. Dos que estavam lá dentro, quase ninguém ficou reconhecível. A funerária disse que só identificaram o Luciano por causa da aliança, da cicatriz na sobrancelha e dos documentos que estavam na bolsa dele. Mas eu vivi com esse homem por 21 anos. Dormi com ele mais de 7.000 noites. Sei o cheiro que ele tinha no pescoço depois do banho. Sei o som que ele fazia com a garganta antes de tossir. Sei a pinta que ele tinha na costela. Sei até quando ele mentia, porque o canto do olho franzia. E eu sei quando ele tá ali e quando não tá. A cicatriz estava no lado errado. A aliança não era a nossa, era parecida. Mas na nossa tem uma inscrição por dentro, uma palavra errada, um erro que foi feito no dia do casamento. A gente nunca mandou arrumar, era o nosso segredo. E o rosto, bom, dava para ver que tinha sido mexido, reconstruído, inchado demais, como se tivessem passado por cima, voltado e passado de novo. Mas mesmo assim, não era ele. Falei com o pessoal da funerária. Um rapaz jovem, nervoso, que tentava sorrir enquanto falava. Ele dizia que eu podia estar em negação, que isso era comum, que a dor fazia a gente confundir as coisas. Mas eu não estava confusa, eu estava vendo. Eu estava vendo o que ninguém queria ver. No fundo, acho que até o rapaz sabia, porque parou de argumentar. Só me perguntou se eu queria ficar um tempo sozinha na sala. E eu quis.
Fecharam a porta. Deixaram só eu e ele. A luz tremia. Era fluorescente, dessas baratas que fazem zumbido. A flor no canto da sala estava com as pétalas caídas. O pano que cobria as laterais da caixa estava amarrotado. Me aproximei devagar. Olhei de novo. Não reconheci, mas falei. Falei como se ele fosse o Luciano. E falei como se ele estivesse ouvindo. Disse que se fosse ele, me perdoasse por duvidar, por achar que não era. Que talvez minha cabeça tivesse ido junto com o coração. Mas se não fosse, que me desse um sinal. Peguei um papel que estava no bolso da minha blusa. Escrevi nele uma coisa que só eu e Luciano sabíamos. E dobrei. E coloquei dentro do bolso do paletó. Ninguém viu. Ninguém nunca soube disso. Saí da sala. Assinei o que tinham que assinar. E deixei acontecer. Enterraram ele no dia seguinte. Meus pés não tocavam o chão direito. Eu ouvia as pessoas, mas era como se estivesse ouvindo debaixo d'água. Todo mundo falava baixo. O som da pá batendo na terra foi a única coisa nítida daquele dia. Fui para casa e deixei a porta destrancada. Tranquei só a do quarto. Foram 3 dias sem dormir. Meu filho teve febre, vomitou uma noite inteira. A casa parecia torta, como se o chão tivesse inclinado para um lado que eu não conseguia enxergar. E então, alguém bateu. Era de madrugada, quase 4 da manhã. Era ele, na porta, em pé, com o rosto magro, o olho fundo, a barba crescida, um corte seco na testa, camiseta rasgada, mas era ele, ou parecia. Disse que acordou no meio do mato, que tinha sido socorrido por um casal que viu um vulto saindo da área do acidente, que não lembrava direito como saiu, nem por que fugiu. Só que correu, me abraçou. Eu fiquei dura. O braço dele era quente. A mão tinha graxa na unha, mas ele estava diferente. Não perguntou pelos filhos. Não olhou para o quadro da sala. Não falou da moto que estava na oficina. Não perguntou quem tinha vindo na despedida. Só disse que queria um banho e dormir. No banheiro vi que ele demorou. Quando saiu, perguntei qual era a cor da nossa coberta no inverno passado. Ele sorriu. Disse que era vermelha, mas era verde. Deixei ele dormir do meu lado. Não chamei pelo nome. No dia seguinte, ele sentou na mesa, tomou café do jeito que sempre fez, passou manteiga no pão como fazia, até o jeito de coçar o queixo parecia igual. Mas tinha algo fora do lugar. 2 graus, é isso. 2 graus de diferença. Como uma foto desfocada, como um som fora do tempo. E o cachorro não chegava perto dele, só ficava no corredor olhando, a orelha baixa, o rabo parado, às vezes rosnava, baixo, como se não quisesse ser ouvido. Na 3ª noite eu acordei com um barulho, passos, 2 tipos, um leve, mais curto, e outro, como se alguém usasse um sapato grande demais, arrastando na ponta. Fiquei deitada. O suor colava no travesseiro. A janela tremia com o vento, mas o barulho continuava. Parecia que andavam de um lado para o outro, como se 2 pessoas ocupassem o mesmo corpo e se revezassem para viver. Não contei isso para ninguém, nem para minha mãe, nem para o pastor, nem para o meu filho. Até hoje ele vive aqui. Trabalha, conversa, responde, às vezes esquece o nome do vizinho, às vezes confunde o horário do jogo, às vezes senta no sofá e passa 10 minutos encarando a parede, como se esperasse ela abrir. Mas não faço mais perguntas. Guardei a coberta verde, troquei a fechadura do quarto e tranco todas as portas, mesmo de dia. Tem dias que ele me olha como antes, mas tem dias que parece que está vendo através de mim. E nesses dias eu fico pensando, talvez eu tenha enterrado um estranho, mas agora eu vivo com outro. E isso para mim é mais difícil de aceitar, porque se ele não é e o outro não era, então em que momento exatamente o Luciano deixou de existir?